Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Notícia de Frente. Olha, madrugada ainda, em 5 horas e 59 minutos. O programa começa agora recheado de informação para você. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao jornalista Kleber Lima, bom dia a você que nos acompanha todos os dias aqui no programa Notícia de Frente. Um dia abençoado a todos. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia a você que nos honra diariamente com a sua audiência. Bom demais ter você aqui conosco, viu? Eu, particularmente, a gente fica muito feliz, viu, de amanhecer trabalhando aqui com esses dois pensadores magníficos. Então, fique conosco, porque o programa hoje está recheado e com informações que você quer saber, tá? E você já sabe, viu? Fica aí o WhatsApp para que você possa mandar aqui o seu recado, a sua bronca, bate aquele bate-papo conosco, né? Muitas vezes polêmico, outras nem tanto assim, né? Tanta polêmica assim, mas fique à vontade. Aqui você manda, viu? E também você pode nos acompanhar pela palma da sua mão através das redes sociais. E vamos dar agora aquela espiadinha no trânsito daqui das principais vias da capital. Que amanhecer mais lindo, olha lá, clarinho que tá o dia. Nós estamos aí vendo imagens ali perto do centro de eventos do Pantanal. Muito tranquilo para o horário ali, sem trânsito, né, pesado. Tem até um pedestre fazendo uma caminhadinha ali, de repente está indo para o trabalho, não está com cara de que está fazendo sua atividade física, não. Agora a gente está ali na estrada do Moinho, na saída da 364. Eu gosto muito aí dessa imagem particularmente. Olha que céu maravilhoso ali, olha só, o asfalto está até aparecendo assim um pouquinho com o céu, né? Dá até para parecer que é o infinito, lindo demais. Bom, tranquilo que está o trânsito em todos os sentidos aí. Agora a câmera fazendo aquele girozinho. Vamos para um outro trecho daqui que não tem movimento nenhum. A Avenida Mato Grosso, que é tão movimentada, né? Olha só. Exatamente. Nem parece, né? Nem parece. Não é fake news não, viu, gente? A imagem em tempo real mesmo da Avenida Mato Grosso. Agora temos aí a Avenida do CPA. Meu pai, olha só, sem movimento nenhum. O que aconteceu nessa terça-feira? Brasil e México. Que isso? Essa câmera não está frisada, não? Tá lá. Numa imagem? Tá lá, tá movimentando? Tá. Não estou enxergando. Não, devagarinho, mas tá. Mas, gente do falta céu. de movimento mesmo. O cuiabano hoje não quer saber de sair da cama, não. Acho que vai ter muita gente aí que vai chegar atrasada. Olimpíada, Das Brasil e México. Olimpíadas, tá acontecendo agora. Então o pessoal tá lá, ligadinho então no jogo, tá certo. Boa explicação, então. Não tem câmera parada não, viu, professor? Pois é, eu olhei aqui e falei, gente, isso aqui tá, né? É um país de chuteira, né? Brasil. Gosta de futebol. Outro trecho agora ali da Arquimedes Pereira Lima. Tá bem iluminada ainda, tá um pouquinho escurinho lá, né? Porque a iluminação pública forte lá no horário, ou seja, daqui a pouquinho, então, o sol vai aparecer absoluto. Hoje deve esquentar um pouquinho mais aqui em Cuiabá. Agora nós temos aí um outro trecho também, sem movimento nenhum, a Avenida Miguel Sutil. Olha, acho que realmente, viu, Kleber, tá todo mundo ligadinho no futebol e o movimento aí mostra exatamente isso, viu? Nos dois sentidos aí, sem movimentação. Muito tranquilo, ou seja, pode pegar aí, daqui a pouquinho você vai sair com um pouco mais de pressa, né? E aí o trânsito muda totalmente. Eu acredito então que todo mundo vai sair no mesmo horário e daqui a pouco muda, viu? Então aproveita aí, se você quiser tranquilidade, tá? Olha, agora aí a gente teve imagens da Avenida das Torres também, tranquilo que tá. Nos dois sentidos principalmente, claro, né? Que no sentido que vai lá para o Cochipó, o movimento sempre é menor e o contrário sempre é maior, com o crescimento ali do mercado imobiliário, muitos condomínios ali. Olha, professor Kleber Lima, eu diria que ali muda a gente todo dia, viu? Como cresce aquela região do Imperial, Santa Cruz. Agora nós temos aí um outro lado da cidade, professor, que o senhor mal conhece, quero apresentar ali para o senhor, viu? O Círculo Militar. Maria, passo ali todo dia. Faça aquela gente, curvinha ali todo dia. Porque não tem muito trânsito hoje não, Avenida das Flores aí também com muita tranquilidade. Vamos que vamos, então, você já viu, né? Pode pegar aí o seu carro, sua moto, sua bicicleta e embora para o trânsito que vai chegar rapidinho ao destino, viu?
E agora a gente já começa falando de um assunto que nós não paramos de falar aqui, porque você quer saber, precisa dessa informação, porque está um pouquinho confuso. Hoje é o dia D do retorno às aulas na rede estadual de ensino. E o Sintep, o sindicato que representa os professores, fez um posicionamento, porque o sindicato, todo mundo sabe, não queria o retorno presencial, porque nem todos os professores conseguiram ainda tomar a segunda dose por conta do prazo, do intervalo aí entre a primeira e a segunda dose. Mas vamos ver então como foi essa assembleia convocada de forma virtual pelo Sindicato dos Professores de Mato Grosso. A Assembleia Geral ocorreu de forma remota, justamente para respeitar as medidas de biossegurança em função da Covid-19. Participantes da categoria de quase 90 municípios estavam debatendo os rumos do retorno das aulas no estado. A pauta trazia reivindicações sobre a imunização dos professores e estudantes. Durante o momento da fala dos professores, alguns reclamaram ainda das medidas de biossegurança propostas pelo Estado e também da má qualidade dos equipamentos de proteção individual. Há a intenção ainda de criar um comitê com professores para debater esse retorno junto aos pais dos estudantes. A categoria ainda quer a apresentação de um plano pedagógico, já que alguns alunos não tiveram acesso a computador ou internet. O redimensionamento das matrículas é outro ponto levantado. Isso porque o Estado quer repassar as matrículas dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental aos municípios. E isso vai depender, na verdade, da capacidade financeira. Os professores permanecem, então, em estado de greve até uma nova deliberação. A Assembleia dos Trabalhadores da Educação encerrou há pouco, apontando de que é uma negligência e uma decisão equivocada por parte do governo do estado de Mato Grosso em retomar as atividades presenciais e, como já aconteceu com o retorno e o cumprimento da jornada por parte dos trabalhadores da educação, retornar com os nossos estudantes será um risco ainda maior e muitas mortes poderão ocorrer em virtude da não completa imunização dos trabalhadores da educação e pela baixa taxa de imunização da população do estado de Mato Grosso, próximo a 15%, e a própria vacinação que aqui está em passos muito lentos. E a categoria aponta que essa decisão é uma decisão equivocada que cabe refutar e que haverá, por parte da categoria, a denúncia das condições precárias das nossas escolas. Diga-se de passagem que algumas não têm sequer água disponível e muito menos trabalhadores suficientes para manterem a segurança. Bom, gente, a realidade é que existe agora, então, um indicativo de greve apenas indicativo. Isso quer dizer o quê? Esse é algum momento, estado de greve já, né? Estado de greve, ou seja, só mais uma assembleia para deflagrar, então, o movimento de paralisação. É isso, Kleber, que seria? Isso é uma coisa que ficou precisando de uma melhor explicação, né? Porque o estado de greve é o seguinte: nós podemos parar a qualquer momento sem necessidade de convocação, de fazer uma outra assembleia, porque você coloca o estado de greve para a greve acontecer mediante determinadas circunstâncias. Certo. Pelo que eu entendi de ontem. Caso haja numa escola um número crescente de contágio, lá eles podem paralisar já, cobertos já pelo estado de greve aprovado. Então, ou o estado de greve é tipo um estado de alerta permanente. Houve necessidade de ter um gatilho ali automático que dispara. Mesmo assim, e com as críticas bem contundentes, né, que o Valdeir fez aí em nome da Assembleia, eu dei uma lida ontem no próprio site do Sintep. Então, antes da Assembleia foi feito um conselho de representantes, que é um colegião que reúne conselheiros do estado inteiro, que é maior do que a diretoria do sindicato, mas ainda é menor do ponto de vista do poder deliberativo do que a Assembleia. O Conselho já tinha, é ele quem encaminha a pauta
da Assembleia, né? E já era, assim, muito clara a posição do sindicato, do conselho, de ser contra, com essas advertências que eles fizeram aqui conosco há 2 semanas, tem feito em toda a imprensa, mas, porém, contudo, todavia, vão obedecer à convocação da secretaria e comparecer hoje para dar aula, né? Com essa observação. Já estão em estado de greve, havendo necessidade, pelo menos foi assim que eu entendi, né? Se tiver alguém aí do Sintep, da diretoria, acompanhando e não for isso, por favor, manda aqui pra gente, né, pelo número aí, né, Luciana? 99987-2151, né, tá na tela? Exatamente. E aí a gente pode esclarecer, mas foi o que eu entendi. Ele fala, professor, de um número que um dos motivos para não ir, e que por isso que eles acham uma temeridade a decisão do governo. Como é que é a palavra que eles usam? Não é necessariamente temeridade, é negligência, né? Negligência. É que, segundo o consórcio das empresas de comunicação, Mato Grosso só vacinou até agora, na verdade, 16%, 15,90 e tanto, né? Pode arredondar aí para 16% com a segunda dose. Dá 560 e poucas mil pessoas que já tomaram ou as 2 doses ou uma dose da Janssen, né? Que equivale às 2. Mas assim, eu fui agora pesquisar isso aqui rapidinho, enquanto começava o jornal. É verdade, 16% Mato Grosso, 33% é o dobro Mato Grosso do Sul, 16% Goiás, que lá no começo da pandemia, ano passado, disparou. Né? Mas está numa realidade muito, muito igual à nossa, e 19% o Distrito Federal, com a segunda dose ou com a Janssen. Mas na primeira dose nós já temos 42% em Mato Grosso, 50% em Mato Grosso do Sul, 43% em Goiás e 42% no DF. Ou seja, não existe uma disparidade de Mato Grosso em relação aos demais estados da região centro-oeste, com exceção de Mato Grosso do Sul, que deu uma adiantada aí, por razões que eu pessoalmente não domino, né? Bom, eu particularmente acho que o Sintep agora trilha num caminho novo nessa questão toda do retorno às aulas, né? Primeiro que nós temos que considerar que no Brasil todo, dos 27 estados, né? Isso? 3 ou 4? 27. 3 ou 4 não irão retornar com as aulas, né? E Mato Grosso está nessa berlinda toda aí, com essa discussão toda, com essa polêmica toda. Um ponto que eu acho muito importante, e acredito piamente nisso, é que todo o sistema educacional no estado do Mato Grosso, todo ele, eu não posso acreditar que realmente tenha problema. Eu acho que existem alguns problemas pontuais em algumas escolas, né? Tanto é que o Sintep se posicionou agora dizendo o seguinte: nós vamos mostrar a real estrutura de algumas escolas no estado de Mato Grosso. Ótimo, eu acho que é exatamente esse o caminho que o Sintep deve seguir, mostrar para o governo do estado aquela unidade que não tem as condições de biossegurança para que realmente as aulas possam voltar com tranquilidade, né? Porque dentro dessa seara de contaminação, os adultos, professores, as pessoas que são adultas, né, e que fazem parte do sistema educacional, têm infinitamente mais chance de se contaminarem do que as crianças. O percentual de contaminação de estudantes em escola é de 0,002. É muito pouco, é muito baixo na escola. Não da escola para o trabalho, para casa, de casa para a escola. Isso aí é uma outra discussão, né? E eu particularmente acho que se realmente o Sintep trilhar por este caminho de mostrar para o governo as unidades que não têm a mínima condição de retorno, inclusive essa que ele citou, que não tem nem água, né, que não faça nessa unidade. Faça apenas nas unidades que realmente estão preparadas para que possam receber alunos e estudantes e o retorno das aulas continue de forma híbrida, né, e ao longo do processo presencial. Eu não vejo problema nenhum nesse sentido. Agora, o sindicato e ainda o governo não tem nenhum tipo de alinhamento de ideias, né? Kleber, como você disse, a questão aí do Sintep ter, no caso, decidido então, através dos professores da Assembleia, estar em estado de greve em casos de contaminação na sala de aula. Sabe o que é, Luciana? Completamente diferente do posicionamento do Estado, que disse o seguinte. Deixa eu explicar. É que existe um problema por trás de tudo isso.
o que aparece para a sociedade é essa questão do retorno às aulas. É o entendimento que eu tenho, né? Vai voltar, não vai voltar, os alunos estão tendo um problema emocional, o professor problema emocional, vacina. Isso é o que flaneia, entendeu? O que fica perambulando em cima da sociedade. Mas existe por trás disso um debate que está migrando do científico para o político. Está entendendo? Tá? Então ele está migrando do problema científico, aqui de vacina, tem que vacinar, senão não volta aquela coisa, e tem um ranço político por trás disso. É isso, desta forma e não deveria ser assim. O ranço político por parte de quem? Do sindicato. Do sindicato. Do sindicato, tá. porque é claramente oposição ao governo do estado do Mato Grosso, e eles não vão se dar nunca, entendeu? Então esse é o problema. Se ambos pensassem apenas no problema, se firmassem apenas no debate científico, ótimo. Mas o que você percebe é que nos últimos meses, nas últimas semanas, né, essa migração está ficando cada vez mais forte, esse embate. E quando eu digo, professor, da questão do alinhamento, que não existe aí nenhum pensamento, né, paralelo que se cruza na frente, por quê? O secretário Alan Porto disse o seguinte: se houver caso de Covid em uma sala de aula, não vai paralisar a atividade naquela escola, vai apenas ter um plano de contingenciamento. O que isso quer dizer? Bom, se o aluno A, o aluno B e o aluno C apresentarem sintomas, eles voltam para casa, né, vão procurar atendimento médico, ou então, no mais, suspende a aula apenas naquela sala de aula e torna 100%, no caso, virtual. E a escola continua com a sua atividade. Mas, como você disse, Kleber, o sindicato propôs aqui algo completamente diferente. Se houver surto, se houver casos em uma única unidade, uma única sala de aula, os professores podem paralisar como um todo. E aí eu pergunto, qual é a diferença, por exemplo, de casos isolados em salas de aula e de surto? É fácil fazer essa avaliação? Sim. Ou é difícil? Eu acho que é fácil. A diferenciar surto de um caso isolado. Não, né? E detalhe, Kleber, mas não eles existe vão entender notificação. isso porque existe Não, essa mas divergência. assim, o estado de greve, ao que eu entendi, talvez eu tenha me explicado mal. O que eu entendi do estado de greve é que, em casos excepcionais, paralisa-se ali, não no geral. Não faz sentido paralisar. Não tem sentido. Santo Antônio de Levegé por um problema que aconteceu em Livramento, né? O estado de greve, pelo que eu entendi, infelizmente o Valdeir não foi suficientemente claro nesse áudio dele, carregou muito nos adjetivos, né, contra o governo e esqueceu de deixar isso claro para o pai do aluno. Ele não estava ali falando só para o professor, estava falando para a sociedade, né? E o que eu entendi, até pela minha experiência em sindical, embora eu nunca tenha sido sindicalista, mas já cobri muito, né? É que o estado de greve significa que ele está condicionado a alguma coisa. Nesse caso, ao quê? Ao surgimento de alguma intercorrência que justifique, já está autorizado a parar ali, naquele lugar. Entendi. Vocês tocaram num assunto importante, rapidinho, só para pontuar que é importante. E se tiver um surto? Olha, até onde eu sei, só teve um surto no mundo, não teve surto de lugar nenhum no mundo em escola de Covid-19. Nós tivemos um surto em uma escola em Israel, né, que por uma série de motivos, justamente por falta... a ampla vacinação? E isso, por falta das medidas de biossegurança nessa escola. Agora eu imagino o seguinte, se tiver um surto, é até engraçado a gente falar em surto, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Que é muito maior que o surto, né? Mas se tiver um aumento de contágio em algum lugar, eu acredito que as próprias autoridades sanitárias vão tomar a providência também, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora eu pergunto aos senhores, não chegou o momento, pergunto para vocês, né, de mudar parte do Plano Nacional de Imunização, porque não é prioridade essa faixa etária mais jovem, mas nesse momento que volta aí para aglomeração, convívio social, justamente a idade de 12 a 17 anos, porque outros estados não estão seguindo mais o Plano Nacional e já deram início à imunização nesse público. A Pfizer já falou que tudo bem, não tem problemas. A AstraZeneca também já falou. Depende só de cada país redirecionar o seu plano nacional. É claro que a prioridade seria para esse público, mas que apresentaria algum tipo de comorbidade. Tem que ter muita calma nessa hora, porque veja bem, essas vacinas, as farmacêuticas não testaram em determinados grupos, né? Os adolescentes, por exemplo, não está testado, não existe, né? Ainda teste específico em adolescente, né?
E a chance de um adolescente se contaminar com a Covid-19, eu já disse e vou reiterar, não sou eu que estou dizendo isso. É um médico do Sírio-Libanês, respeitado, que dentro das análises que foram feitas, né, 0,002, sabe? Então, quer dizer, pode ser até que a vacina possa ter mais efeitos colaterais necessariamente do que o próprio vírus. São Paulo já anunciou que agora, já no mês que vem, começa a imunizar esse público abaixo de 18 anos, né? Assim que ele concluir. Assim, e o ministro Queiroga já sinalizou, não apenas também com a vacinação dos jovens, mas de que, muito provavelmente, nós vamos precisar vacinar de Covid todos os anos, a partir daqui. Regular. Então, assim, vamos já ir nos acostumando com isso aí, que nós vamos precisar mesmo vacinar todo mundo, igual gripe, igual H1N1. Porque uma coisa é né? você vacinar alguém com 50 anos, né? 60 anos. Né? Outra coisa é você vacinar uma criança de 12, 13 anos que tem uma expectativa de vida enorme. Nós não sabemos. A comunidade científica não sabe qual é o efeito dessa vacina daqui a 20 anos, Luciano. Exatamente. A gente não tem como você, entendeu? Mensurar isso. Gostaria de destacar o seguinte, a importância dos pais mandarem os filhos para as escolas, né? O prejuízo está muito grande. Muito grande. Já existe um contraste muito grande, uma diferença de qualidade horrorosa entre o ensino público e o particular. Esses 2 anos vão trazer consequências muito severas para as futuras gerações. Então, você tocou no assunto... Vamos amortizar o máximo esse prejuízo. Até porque Mato Grosso não tem uma referência aí em relação à educação muito boa. Tivemos... Não, é a lanterninha, viu? Sim. É a lanterna, 35% de evasão durante a é. pandemia, é um percentual significativo. Demais. E você tocou no assunto que eu acho que é importantíssimo. Lá nos Estados Unidos, na França, na Itália e na Espanha, quando liberaram a escola para poder retornar à escola, houve o mesmo embate que está tendo aqui. O professor não querendo voltar porque não tem vacina, aquela coisa toda. Sabe o que aconteceu? Boa parte dos alunos não retornaram por conta dos pais. Os pais proibiram, entendeu? Não, nessa situação nós não vamos mandar vocês. Então, pensa bem, nós estamos discutindo sobre o retorno das aulas, você tem governo e Sintep batendo cabeça um com o outro, mas os pais estão ali ouvindo essa história toda para decidir se vai mandar filho ou não para a escola. Isso tudo vai acontecer a partir de hoje. É hoje, amanhã, que nós vamos saber exatamente o que isso vai virar. Exatamente. E falando em pais, né, alguns já começaram a mandar aqui uma mensagem, suas mensagens, eu vou chamar atenção para elas nesse momento. Bom dia, bancada. Precisamos agir com razão. Se o servidor está vacinado, por que não ir ao trabalho? Ou a vacina não tem eficácia? Chega de paralisação em escola. Bom dia, bancada. Eu tenho uma filha com 7 anos. Sou contra a volta às aulas em todos os alunos forem vacinados. Só estão olhando para os professores. Então, minha filha tem que correr o risco. Me desculpe suas opiniões. Eu acho que o povo tem que trabalhar e estudar, sim. Olha, gente, tem 2 questões aqui importantes que vale ressaltar. Os professores... Não é porque eles não estão em sala de aula que eles não estão trabalhando, eles estão sim trabalhando. O que nós estamos destacando aqui de fato é essa convivência novamente social por conta da pandemia, mas em nenhum momento a rede deixou de trabalhar. Existiu aí, claro, né, toda uma questão virtual. O trabalho para alguns até começou a aumentar em muito o volume, porque você fica lá com o teu aluno o tempo todo virtual. Não tem final de semana. Então não é uma questão de não querer voltar. Eles trabalham até mais. Trabalha mais. Eles estão trabalhando. Infelizmente, nós não temos ainda essa educação virtual como outros países. Tem alunos, Kleber, que não tem internet em casa. A secretária disse aqui, né? O nosso híbrido é semi-híbrido, na verdade. As disciplinas ligadas às ciências exatas, física, química e matemática, é terrível, é muito difícil. Você focar um aluno ali o tempo todo virtual é complicado. Eu vou aproveitar e vou servir você aqui, Luciana, que eu sei que você está com sede. Obrigada. Vamos molhar a garganta. E hoje eu não vou jogar, não. Estou tropeçando aqui nas palavras. Eu vou não colocaram a cestinha ainda ali. Mas eu falei do seu arremesso, foi bonito que só, viu? Só para a gente destacar aqui, para a gente encerrar esse assunto, que o próprio secretário Alan Porto disse que até mesmo os municípios que têm um alto risco aí vão voltar às aulas. Eu vou até chamar o destaque da reportagem do Caio Ribeiro aqui no portal Gazeta Digital,
que mesmo cidades com alto risco retornarão aulas presenciais. Garante o secretário, viu? É o Alan Porto que firmou exatamente esse posicionamento. E conforme o gestor, os municípios que se enquadrarem nesta classificação funcionarão de forma diferente das demais cidades. Atualmente o plano retorno prevê 50% da capacidade total, mas para os casos de contágio muito alto, as turmas funcionarão com 30%, tá? Ou seja, é um plano aí de conter, de tentativa, né? Um plano de contingência, para não disseminar, mas as aulas, elas precisam ser retomadas. Ok, senhores? Ok. Vamos que vamos então, porque eu vou pedir para o professor Haroldo fazer as honras para a gente aqui da manchete do jornal Mais A uma, Gazeta. Né? Vamos lá aqui? então. Vamos lá. Esse assunto também está rendendo, viu? Vai lá, Coité. Ministério Público intimará vice-governador para avaliar Maria da Penha. O Ministério Público de Santa Catarina intimará o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, e a esposa Viviane Cristiane Cavamoto para serem ouvidos no inquérito civil que investiga a ocorrência de violência doméstica. Os PMs que atenderam ao chamado também irão prestar depoimento. O Ministério Público vai analisar se o crime se manterá como lesão corporal leve ou se será enquadrado na lei da Maria da Penha e encaminhado ao juízo de violência doméstica e familiar da 3ª Promotoria de Justiça da comarca de Itapema. Se fosse qualificado como Maria da Penha, Pivetta não seria apenas detido e liberado pagando fiança. Teria sido preso e deixado ou não a cadeia após decisão de juiz em audiência de custódia. Está aí a manchete do jornal A Gazeta de hoje. Então, senhores, se fosse o João da Silva, ele já não teria sido enquadrado na lei Maria da Penha? É essa a questão agora, Kleber Lima. Por que Pivetta não foi já enquadrado na lei da Maria da Penha? Ou seja, ele chegou lá e aí pagou fiança e foi embora para casa como se tivesse tido apenas Nós um levantamos isso aqui desentendimento. ontem porque, segundo vários advogados com os quais eu conversei, se fosse Maria da Penha, a liberação só mediante audiência de custódia. E a gente não sabe se houve ou não, pelo informado, pela informação disponível até o momento, não, né? Foi pago fiança e liberado. O caso está em segredo de justiça, né? Mas que tem um monte de ponto obscuro aí, tem. E está chamando muita atenção o comportamento da esposa do Otaviano Pivetta. Da esposa do Otaviano Pivetta. Né? Eu ia falar de uma outra esposa aqui, mas é falando do mesmo assunto. Pode concluir. Da vítima, né? Exatamente. Da suposta vítima das agressões, porque ela chegou a gravar um vídeo na sexta-feira, né? Ela postou nas redes sociais dela, mas é story, então ele some depois de 24 horas, né? Não é que ela apagou, ele deixou de ser exibido, ela ainda tem. Mas depois disso ela fez outras postagens agora no fim de semana, ontem, que já divergem, destoam daquela firmeza que ela negou, né? O caso no primeiro momento. Tem fato novo, então. Tá estranho isso daí, né? Eu acho que, eu assim, sinceramente, como uma pessoa que conhece o Otaviano, eu acho que ele precisa vir a público, falar com os jornalistas, parar de se posicionar por nota, porque senão ele só alimenta o imaginário popular. É o caso da Joyce Hasselman. Eu dormi, acordei toda cheia de hematoma, e aí a narrativa que ela conta não lembra de nada, mas acusa um suposto atentado. Não, o marido não. O marido ela diz que não é, ela não lembra de nada, mas lembra que o marido não foi, né? E o marido dormindo na mesma casa e não viu nada também. Então, assim, essas interrogações, elas servem apenas para alimentar as especulações diversas, qualquer uma, imaginária. Então, eu sugiro ao vice-governador Otaviano Pivetta que não fale mais através de nota nem de advogado, que ele convoque uma coletiva e responda as perguntas dos jornalistas. É a melhor maneira de resolver isso. Kleber Lima, eu discordo de você em apenas um ponto só. Você disse o seguinte, eu acho muito estranha a postura
da mulher de piveta. E eu vou dizer uma coisa para você, eu acho completamente normal essa postura, sabe? Porque é exatamente esse o comportamento de muitas mulheres que sofrem agressão. Primeiro, elas relutam em denunciar. Segundo, muitas denunciam e depois se arrependem novamente. Defende o agressor em nome da família, depois se arrepende de ter desmentido. E isso não sou eu que estou falando não, viu? É quem trabalha diretamente com essa causa. É muito delicado, é muito complicado. Não é fácil para uma mulher declarar que ela sofre qualquer tipo de agressão, seja física ou emocional. Existe toda uma questão social, existe uma questão profissional, familiar e a vergonha dela. Muitas vezes, Kleber e professor, a mulher pode ser completamente vítima e ainda assim ela se sente culpada por aquele ato. Ela acredita muitas vezes que ela motivou o agressor. Então é completamente normal quando uma mulher diz, fui agredida, vai parar numa delegacia, vai lá e faz aquele barraco, como popularmente diz, né? Aquilo ali, gente, não é barraco. Aquilo ali é um pedido de socorro. Ela está cansada de passar por aquela situação, ela não consegue pôr um ponto final, e o ponto final para ela muitas vezes é fazer a denúncia, e depois ela percebe que ela teve aí um problemão, porque expôs a vida dela. E falar em exposição, quem se expôs e depois mudou de ideia e se expôs em nome da causa, viu? Foi a própria primeira-dama de Mato Grosso. Eu gostaria até que você pudesse colocar aqui na Virgínia. Eu posso só explicar assim, eu não disse que eu acho, viu, Luciana? Estranho. Eu estou de acordo com você, não acho estranho a Viviane. O que eu estou achando estranho são, assim, eu não estou conseguindo decodificar, pelo menos, as mensagens que ela está postando. Eu não consegui ler. Como tem uma que ela postou assim ontem, pisa, mas quando eu levantar, corre. Aí tem uma onça no meio, é um story também, né? Aí embaixo está escrito assim, hoje me levantei e ninguém vai me calar. Uma. Aí vem outra, que ela postou já no Facebook. Não adianta militar, entre aspas, contra a violência doméstica e ser amigo de agressor e continuar julgando a vítima. Não fala para quem que ela está postando isso, mas subentende-se, né? Ao que tudo indica, é um recado direto para a deputada Janaína Riva, né? Que é uma militante destacada, ou talvez até para a primeira-dama, a Virgínia, que também é outra militante destacada no combate à violência contra a mulher. E neste caso não se posicionaram ainda. Aí tem uma outra, ela mostra uma foto na rede social dela com o que tudo leva a crer que é um hematoma, que está já no finalzinho, mas ainda tem. E depois ela posta uma outra, assim, no Instagram de volta. Amar é ser vítima de um crime e assumir o título de culpado, para não matar o romance. Que é enigmático também. Então são essas coisas. E aí vem uma nota assinada pelo advogado do vice-governador, o Rodrigo Cirineu, num juridiquês que também não esclarece nada. Mas tem um ponto da nota que eu quero ler aqui para os nossos telespectadores, eu acabei de receber aqui, que é o item 3 da nota. É uma nota que tem 7 itens, né? No item 3 ele diz o seguinte: uma fatídica noite de intempestividades aliada à interpretação equivocada e draconiana da norma penal por parte da Polícia Militar de Santa Catarina redundaram na elaboração do noticiado boletim de ocorrência. Então, assim, houve alguma coisa naquela fatídica noite. Kleber, e o problema, pela nota, e o problema é da polícia, não é? E aí ele joga para o juridiquês que a polícia teria interpretado equivocadamente a natureza da ocorrência, mas assim, se esse equívoco da polícia me parece que foi benéfico até para o cliente dele, porque foi muito benéfico, né? Lesão corporal leve, porque se ele lavra como Maria da Penha, estava em cana. Estava em cana. Estava em cana. Então, assim, está tudo muito nebuloso. E para entrar nesse campo especulativo, para você tecer algum tipo de comentário, tendo como premissa básica essa especulação toda, que a gente não sabe exatamente o que é, eu prefiro acreditar no comentário da Luciana por conta da propriedade dela. Ela, enquanto mulher, né, eu acho que ela tem muito mais propriedade para entender o fato em si, né?
para poder nos trazer exatamente premissas verdadeiras da situação daquela mulher que sofre violência. Isso é muito importante. E quando essa mulher sofre violência, professor, sabe como ela se sente? Sozinha. E ontem, a vítima, Kleber, deve ter se sentido completamente sozinha, até pela postura aqui da primeira-dama, Virginia Mendes, que ela chegou a encabeçar a campanha, né, do agosto contra a violência. Só que esse post aqui, essa imagem, vou pedir para fechar aqui para a gente, da Virginia segurando, né, a mensagem, você não está sozinha, sumiu depois das redes depois voltou sociais. Depois voltou, porque eu vi um dia à noite. Colocou, sumiu, depois voltou. Talvez... E aí, olha só, por quê? Porque é um assunto extremamente delicado. E por que é mais delicado no momento? Porque envolve uma pessoa O governador falou, né, Luciano, conhecida, também ontem. o vice-governador. É importante que se diga mesmo nesse momento. Essas bandeiras que se levantam As pessoas agora, precisam se posicionar. elas são muito necessárias para esse tipo de enfrentamento, porque a gente está falando aqui de vida em risco. Eu já vou concluir esse assunto, porque eu vou chamar o nosso repórter ao vivo aqui, mas antes, só duas mensagenzinhas que é sobre esse assunto. Olha só. Bom dia, bancada. Parabéns, Luciana. Você nos representou em suas palavras. Concordo integralmente com o que você disse. Vergonha, medo e culpa. Bom dia, parabéns, Luciana, pelo posicionamento sobre a violência contra as mulheres. É nojento, inadmissível a violência. É o Ivan lá do Cochipó. E olha essa mensagem aqui que chama atenção também. Bom dia, gostaria de saber também quando a mulher se faz de vítima para ficar com os bens. E fala que o homem é monstro e não é, mas denuncia, vale mais do que a verdade. Bom, nesse caso eu diria que monstro é quem bate em mulher. Se o relacionamento está de mal a pior, você pode simplesmente ir cada um para o seu lado. Agora, nesse momento que a gente está discutindo uma agressão e que, inclusive, essa agressão já foi confirmada, o inquérito diz isso. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que quero dizer isso, mas é o inquérito. Ela passou por exame de corpo e delito e ela tem vários hematomas no rosto, na parte superior e nas pernas também, tá bom? E em relação aos bens, a esposa de Pivetta também tem bens, ela não é uma coitadinha, não, ela não é uma alpinista social, ela tem berço, ela tem família, ela tem profissão. Então, é um outro questionamento aqui, é puramente agressão física, da qual não pode ser justificada de nenhuma forma. Bom, e agora eu vou ao vivo com o nosso repórter João Fernandes, que vai trazer para a gente informações importantes em relação à pavimentação e parece que a cifra é bem elevada, viu? E é o governo de Mato Grosso que quer trazer mais investimentos. E aí eu vou perguntar para o nosso repórter, tem dinheiro em caixa para isso, João? Tem arrecadação em alta ou não? Bom dia para você e para a sua equipe. Tem dinheiro em caixa sim, viu, Luciana? E também aquele crédito com a União, né? Bom dia para você, Luciana, Kleber, professor Haroldo. Para quem está em casa também, uma excelente, abençoada terça-feira. E bom dia para minha equipe aqui, né? Valdeir Moraes e o Giancarlo. Antes de entrar nesse assunto aí do PIB, já vou falar já, quero falar da arrecadação, né? Da arrecadação aqui do impostômetro. Viemos até a Avenida do CPA para poder mostrar o quanto já foi arrecadado até agora. A arrecadação que já havia batido o recorde em abril em relação ao mesmo período do ano passado. Já tinha superado agora em abril o que foi arrecadado no ano passado. Ali, ó, vai mostrar agora. Primeiro, Valdeir Moraes, primeiro a arrecadação nacional. Olha só, Luciane, para quem está em casa, até agora o Brasil já arrecadou mais de 1,5 trilhão de reais. Mais de 1,5 trilhão de reais. Essa é a arrecadação nacional e agora a arrecadação aqui do nosso estado, aqui de Mato Grosso. Mais de 22 bilhões e 100 milhões já foram arrecadados até agora, como eu disse, a arrecadação que já havia batido um recorde, vamos dizer assim, em abril agora, em comparação ao mesmo período do ano passado. Agora falando de uma outra arrecadação, de outros números, falo do crescimento do Produto Interno Bruto, né, que está acima da média nacional no primeiro semestre agora de 2021. Quem disse isso foi o secretário de Estado de Fazenda, o Rogério Galo. E com isso, vai possibilitar, com essa arrecadação, vai possibilitar a realização de diversas obras por aqui, viu? Além disso,
Afirmou também o secretário que há a perspectiva de um empréstimo com garantia da União para 2022 para a pavimentação de 3.000 quilômetros de estradas na região noroeste. Abre aspas, estamos trabalhando, temos dinheiro em caixa hoje dentro do Mais Mato Grosso para o ano que vem. Mais em torno de 3,5 bilhões de reais e também a perspectiva de uma operação de crédito com garantia da União, com juros bastante reduzidos para 2022, o que vai gerar também um ciclo de prosperidade bastante importante, sobretudo para aquela região ali de Castanheira, Coniza, Ariaponã e também a ideia é fazer uma ligação nessa região ali, fecha aspas, explicou Rogério Galo. Ainda segundo o secretário, o que é importante dizer é que para esses 3.000 quilômetros o governo vai entrar com 50% e os outros 50% seria via empréstimo com garantia da União com taxas bastante reduzidas. Região noroeste seria a 174, o que é importante deixar claro que a 174, né, estamos falando, segundo o secretário, daquela região que liga ali Juína até Coniza e Castanheira, também chegando em Ariapunã. Então, é importante dizer, segundo ele, que só aquele segmento ali não tem previsão de pedágio, porque algumas fake news andam circulando por aí. Não há qualquer previsão de pedágio ali. Os recursos para pavimentação serão recursos do Estado e também, eventualmente, de empréstimo. Fecha aspas aqui, explicou o secretário, que defendeu ainda, viu, que a BR-174 ela seja estadualizada e afirmou que o governo federal não tem condições, neste momento, de bancar a pavimentação desta via. O secretário ainda afirmou que não há impacto ambiental nestas pavimentações, visto que as estradas elas já existem. Portanto, a arrecadação é recorde, né? A gente mostrou aqui no impostômetro, isso já havia sido apontado em abril deste ano, na mesma comparação com o ano passado, e também um crescimento do PIB, se comparando aí acima da média nacional. Então, números elevados e também perspectivas desses números, desse dinheiro, servir para investimentos, principalmente em pavimentação. Luciana, daqui a pouco eu volto para falar de coronavírus, né? Que os números também estão altos. Eu mostro já já, Luciana. Volto contigo. Nossa, eu tô aqui me perguntando por que você mostrou minha conta bancária aí. Faz isso não. Brincadeira, viu, João? Quem sabe um dia, né? Se eu ganhar aí, olha, quantas vezes na Mega Sena, Cleber Lima, professor Haroldo. Dor de cabeça. Oh, né? tá bom lá o caixa do governo, né? Bom, graças a Deus, né? E se você tivesse o dinheiro do Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo? Do 200 céu. bilhões de dólares. Que isso? Eu ia doar metade. Já pensou? Eu ia fazer caridade. 90% que ainda ficava milionário. Elon Tá Musk. bom, vou pensar o que eu faria com mandar tanto foguetinho. dinheiro. Enquanto isso, vou pensando muito com o comercial, tá, gente? Olha só, daqui a pouquinho nós voltamos, viu?